Meus irmãos, esse tema, o texto de reflexão dessa tarde, ele é baseado no livro Caminho, Verdade e Vida, que é uma psicografia do Emmanuel pelo Chico. Esse texto, na verdade, ele chama Auxílio Invisível. E ele discute justamente isso, a atuação da espiritualidade em nosso socorro, como que aconteceu hoje, e os limites, ele discute também os limites dessa atuação. Ele fala sobre o que nós precisamos fazer para que ocorra para que melhor ocorra a atuação da espiritualidade sobre nós. E eu vou também falar, obviamente, como é que eles atuam em nosso socorro durante o nosso processo de sono. Bom, como é que ocorre essa interferência, esse auxílio, na verdade? Em toda a história da humanidade, a gente sempre ouviu contar na história de que os denominados mortais recorriam aos imortais, seja ele um deus ou deuses, pedindo socorro, auxílio e ajuda para aquilo que eles mais necessitavam, né? Questões que precisavam ser resolvidas. Então, buscar esse auxílio invisível, esse auxílio da espiritualidade, não é algo novo na história da humanidade. Porém, a forma como a doutrina espírita aborda essa questão é o que nós vamos comentar. Então, existem maneiras de abordar a divindade. O que nós vamos comentar aqui é a forma como a doutrina espírita acredita nisso. Tem algumas obras que eu usei fazendo pesquisa, e é interessante eu falar para vocês, porque se vocês quiserem aprofundar, principalmente nessa questão do sono e dos sonhos, é bom haver essa pesquisa. Bom, o primeiro livro que eu usei, eu já falei, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 100, que fala sobre o auxílio do invisível. Hamed, o espírito Hamed, na psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, num livro chamado Modo de Entender, uma Forma de Viver, no capítulo 46, ele tem um texto chamado Auxílios Invisíveis. Joana Edivaldo, em vários livros, mas a obra que eu mais consultei foi Nascente de Bênçãos, capítulo 3, que fala sobre a interferência espiritual em nossas vidas. E esse livro, que quem tiver gostar de pesquisar sobre essas questões dos sonos, etc., o significado oculto dos sonhos, é assim que chama o livro. É um livro espírita do Palhano Júnior, e ele comenta nesse livro e exemplifica todo o capítulo do Livro dos Espíritos, que também é uma das bases da nossa conversa da tarde de hoje, que fala da emancipação dos espíritos, da emancipação da alma no Livro dos Espíritos. Então, nós vamos discutir acerca desse auxílio invisível da espiritualidade, vamos saber que existem limites para essa ajuda e vamos entender como é que essa ajuda pode ocorrer durante o sono. A primeira questão que vocês podem levantar é assim, mas na visão espírita, como é que ocorre esse socorro? De que maneira isso ocorre? E Joana fala assim, o intercâmbio vibratório existe em todo o universo, porque é lei natural. Ou seja, a todo instante, querendo ou não, nós estamos nos comunicando com a espiritualidade. Por exemplo, quando eu estava a caminho, desesperada, dentro do Uber que não andava, porque o trânsito estava todo parado, claro que eu me vali do socorro da espiritualidade, em especial do Dr. Bezerra de Menezes, que é o coordenador maior dessa casa. Então, é natural esse intercâmbio, é natural que isso ocorra. Nós estamos ligados no processo de
como se fôssemos num oceano de vibrações. Tem uma comparação de Joana que eu gosto muito, que ela diz que é como se nós estivéssemos imersos, num líquido amniótico. E esse líquido amniótico seria esse fluido universal que facilita as nossas comunicações entre nós e facilita a nossa comunicação com o invisível. Então, para quem chega esse socorro? Tem alguns escolhidos para quem o socorro chega. Existe algumas pessoas que são privilegiadamente receptivas. A resposta é não, chega para todos. Porque é só a gente imaginar, como Jesus nos ensinou, que esse é um Pai de muito amor, o nosso Pai Criador é um Pai de muito amor, é só nós imaginarmos que Ele teria filhos prediletos. Imaginarmos que teria um filho que Ele não acolheria, porque em algum momento esse filho cometeu equívocos, cometeu enganos, porque em algum momento esse filho não usou de fidelidade para com ele. Isso não é verdade. Tanto é que na parábola do filho pródigo, quando o filho vai retornar à casa, ele é recebido com honras, né? O que nos leva a pensar que não é esse o tratamento. Então, chega para todos. E a explicação de Joana é poética. Ela diz assim: socorro espiritual chega para todos, com a mesma sutileza com que os raios do sol fazem aparecer o dia. Naturalmente. Naturalmente, eles estão em nosso socorro. Em especial, esse amigo maravilhoso que é o nosso anjo de guarda, mentor espiritual. Então, todos recebemos esse suprimento divino, que desce, na maioria das vezes, de maneira imperceptível, sobre as criaturas, tal como o orvalho, outra comparação bonita de Joana, tal como o orvalho, que é fundamental para a vida das plantas, esse orvalho, que é essa graça divina que cai sobre nós, é fundamental para as nossas vidas. Então, por que alguns percebem de maneira muito clara essa ajuda e outros têm uma dificuldade muito grande de perceber? A ponto de, algumas vezes, em alguns momentos de muita dificuldade e dor nas nossas vidas, nós dizermos que Deus esqueceu de nós, que nós não conseguimos perceber a presença. A dificuldade de perceber a presença é nossa, porque, na verdade, eles estão sempre em nosso auxílio. O Espírito Hamed diz assim: o Criador, o guardião de tudo que existe, artífice da máquina da vida, nos protege de forma contínua, suprindo-nos interna e externamente, quer reconheçamos ou não. Quando nós não reconhecemos, a grande dificuldade que ocorre é que, ao reconhecermos, nós estamos dificultando a espiritualidade de atuar. Ou, às vezes, vamos atribuir a uma outra circunstância, às vezes até a gente fala ao acaso, o que está acontecendo conosco, quando, na verdade, não é por acaso que aquela circunstância aconteceu. E eu lembrei de uma historinha que anotei aqui para contar para vocês, logo que que hoje o Espírito Luiz Sérgio, que desencarnou aqui em Brasília, acho que muitos de vocês já ouviram a história, a primeira vez que o Luiz Sérgio trabalha. Há uma criança que está perdida na Floresta da Tijuca e ele pergunta ao mentor que o acompanha se ele pode auxiliar. E o mentor diz que sim. E está aquela aflição, os pais chorando e os bombeiros já há muito tempo procurando, já preocupado que a criança pudesse já estar desnutrida, alguma coisa e tal. E aí ele aproxima da mãe. E a mãe diz: meu Deus, eu vou fazer uma prece. Primeira indução dele foi que ela fizesse uma prece. E ela pede ao esposo que pare um pouco, os dois de mãos dadas, junto com algumas pessoas que estavam ajudando na busca, e eles fazem uma prece. E, ao final dessa prece, eles pedem que, se for possível, que a ajuda chegue, etc. Enfim,
quando eles terminam a prece, o bombeiro diz assim: sabe que eu lembrei agora de uma trilha que a gente ainda não olhou. Vamos por aqui. E, ao entrar na trilha, encontram a criança. Se for alguém religioso, como era o caso da mãe, ela vai atribuir isso a uma ajuda espiritual. Mas, se não for, por exemplo, digamos que alguém ali não fosse, mas que ideia boa que aquele bombeiro teve de ir para aquela direção, ir naquele sentido. Então, às vezes, a gente atribui à sorte, às vezes a gente atribui ao acaso, coisas que, na verdade, são nitidamente ajuda espiritual. Então, a interpretação é nossa, mas a ajuda espiritual sempre vem. Então, a espiritualidade superior, meus irmãos, está sempre em nosso socorro. Aliás, os espíritos amigos estão conosco sempre. Basta só a gente lembrar da figura do nosso mentor espiritual, anjo de guarda, como queiram. Essa presença constante da espiritualidade em nossas vidas tem uma única intenção: nos auxiliar no nosso processo evolutivo. É isso que busca a espiritualidade quando nos auxilia. Hamed diz assim: às vezes criamos barreiras para a ação da espiritualidade, pela nossa falta de receptividade, por um estado de perturbação, muitas vezes causados pela dor com a qual nos encontramos. Às vezes o nosso estado de dor é tamanha que para nós é difícil falar sobre esse assunto, discutir essa questão, ou sequer ouvir alguém falando sobre isso. E eu lembrei de uma circunstância ocorrida com uma mãe que tinha tido uma perda muito severa e foi recomendado a ela que, além dos passos que ela tomaria, que ela assistisse palestras, etc. E ela contou essa história depois, já de algum tempo ocorrido, porque ela já havia superado a questão. Mas ela disse que veio, sentou-se e falou: tem uma coisa, eu seleciono a palestra, porque se for para essa história de perdoar o assassino, de desculpar, de achar isso, aquilo, eu me recuso a assistir. E ela conta que uma vez, certa feita, ela estava numa palestra que ela julgava que não iria abordar o assunto, porque ela disse que se abordasse ela se levantaria e ia embora, que ela não tinha condição de ouvir aquilo. E a pessoa começou a contar uma história, começou a conversar, e foi indo e tal. De repente, ela nem percebeu que ela estava abordando aquela questão que para ela era uma questão de tanta dor e de tanta dificuldade. Então, essa forma como, às vezes, a gente recebe uma palavra, às vezes, quando a gente está muito angustiado, que é o que a doutrina espírita nos recomenda, que a gente abra o Evangelho segundo o Espiritismo, que leia uma passagem, uma fala em voz alta, é importantíssimo, porque essa leitura vai nos acalmar. Essa fala vai nos acalmar. Daí porque é tão importante a gente procurar pessoas amigas, que às vezes, numa fala, numa frase, numa maneira de dizer, como diz Joana, às vezes até numa maneira de nos abraçar, de nos socorrer, faz com que a gente entenda que através daquela pessoa o auxílio espiritual chegou. O que nós estamos querendo falar com isso a partir das leituras que a gente fez? Que, na verdade, a espiritualidade trabalha de forma muito sutil, trabalha de maneira muito delicada. E, às vezes, aquela situação que a gente diz assim: nossa, esse amigo chegou na hora certa. Eu estava desesperada e a pessoa pôde vir, pôde dar uma carona e pôde deixar. Tudo isso é a atuação da espiritualidade em nossas vidas. Nós é que, às vezes, por dificuldade, atribuímos até ao acaso, né? Mas não conseguimos atribuir às forças superiores. Então, essa necessidade de nos mantermos conectados com a espiritualidade é importante porque aí a questão se faz de uma forma mais direta, mais precisa, e não se fará de uma forma mais complexa. Durante o sono, a espiritualidade nos recomenda que a gente deve fazer sempre assim. Por exemplo,
estamos com um problema, uma dificuldade em relação ao um dos nossos filhos. Então, a gente espera que ele adormeça, e depois que ele adormece, a gente entra no quarto e começa a conversar. E dizer aquelas coisas que a gente gostaria de dizer quando ele não está em vigília, e que às vezes a gente não consegue. Às vezes até mesmo dizer, meu filho, eu amo você, eu sei que você não está entendendo esse momento difícil, acha que a gente está cobrando demais de você, mas é porque o nosso intuito é de ver você bem, etc, etc. Porque nesse momento do sono, como a espiritualidade nos conta, o nosso espírito ele se desliga do corpo físico. E é nesse momento desse desdobramento, embora que o cordão fluídico permaneça, nesse desdobramento ele está mais receptivo, porque ele está vivendo uma experiência do espírito, não está muito ligado à questão da matéria, que por vezes complica muito a circunstância. Por exemplo, do filho adolescente, que está naquela fase em que ele quer ficar bem com todos os amigos, que ele quer uma circunstância sempre que pai e mãe perto paga mico e tal, enfim. Né? Você falar com ele enquanto ele está acordado, às vezes fica mais difícil. Então, a importância da atuação da espiritualidade durante o sono é esse. Muitas vezes, a espiritualidade nos leva a algum lugar para termos uma conversa. Por exemplo, a espiritualidade fala muito do namoro que ocorre quando a mãe está esperando um filho, né? Então, às vezes, uma gravidez inesperada. Eles sempre chamam a mãe, conversam, tentam influenciar para que a gravidez não seja interrompida, conversam, falam da importância que aquele ser trará nas vidas, etc. E, por vezes, nesses momentos de sono, eles utilizam das pessoas que nos são mais próximas. Por exemplo, digamos que você tinha uma avó muito querida, desencarnada recentemente. Então, que tal a figura da avó para dizer, minha filha, tenha paciência, vai dar tudo certo, pode parecer que essa gravidez não foi planejada, mas não é verdade. Espiritualmente, nós estamos aguardando essa oportunidade. E há essa conversa, esse namoro espiritual para que o casal receba da melhor maneira possível, a mãe, no caso de uma mãe solteira, receba da melhor maneira possível aquela circunstância. Então, o espírito fora da matéria fica mais receptivo. Daí porque a espiritualidade atua muito durante o sono. E essa questão da forma como nós conversamos, na forma como eles conversam conosco durante o sono é importante para a gente perceber que antes de dormir, nós precisamos fazer as nossas orações. Antes de dormir, a gente não pode dormir de qualquer maneira, muitas vezes, assistindo um filme violento, a televisão ligada, porque ao desdobrarmos, nós ainda estamos sob a influência daquela circunstância que aconteceu antes de dormir. Daí a recomendação, principalmente as crianças pequenas, de botar música, e os adultos também, de acostumar desde criança a ouvir música antes de dormir, para que esse relaxamento ocorra da melhor maneira possível e a espiritualidade possa atuar da melhor maneira possível. Então, esses diálogos, às vezes, são questões muito simples que algum desses amigos vem trazer. Eu lembrei de uma história, e a história é real, mas aconteceu mais ou menos assim. Uma moça que participava de um grupo mediúnico, mas, no momento, ela estava fazendo um curso fora do Brasil. E uma outra pessoa que havia sido colega no curso dela aqui no Brasil manda um e-mail para ela, fulana, estou passando um momento muito difícil, me lembrei que você é espírita e tal, e queria pedir socorro para uma pessoa da família, não lembro bem, um sobrinho, um tio, mandou o nome completo, o endereço. E ela, como não se encontrava nem no país, falou, olha, eu vou enviar para alguém do grupo para ver se é possível, etc. e tal. E assim foi feito. Ela mandou os dados, ela fora dos Estados Unidos, fora do Brasil, estava nos Estados Unidos, mandou os dados e o grupo fez uma prece. E na hora que o grupo estava fazendo uma prece, uma das médiuns, psicógrafa, psicografou um bilhete. Expressão é válida exatamente assim, um bilhete.
E aquele bilhete bem coloquial: cara, eu não estou mais aí, mas você está. Eu não posso aproveitar, mas aí é a sua vez. Vá curtir a vida, vá aproveitar o que a vida tem de bom, que hoje, onde eu estou, eu acho tão... Um bilhete simples. E assinado um determinado nome, vamos dizer, Antônio. Como havia sido feita a solicitação, o bilhete foi passado, digitado e passado para a moça que estava fora do país, e a moça remeteu para a outra. Digamos que fosse o primo. Ela chegou, ele estava numa depressão violentíssima, não saía do quarto há mais de um mês, e ela falou: veio esse bilhete para você. Ele abriu o bilhete, chorou compulsivamente, tomou banho, trocou e foi trabalhar. Depois ele contou à família que na infância tinha tido esse amigo, que morreu num acidente de carro bem jovem, e naquelas brincadeiras de adolescente, de juventude, falou: olha, o que for primeiro dá notícia para o outro. Às vezes tem essas coisas, fala às vezes até de uma maneira, né? E ele recebeu o bilhete. E era aquele nome da pessoa que ele conhecia, e o amigo havia realmente desencarnado e não poderia aproveitar nada das circunstâncias pelo fato de estar fora da matéria. O que essa historinha tem para contar para a gente? Que, na verdade, quando nós nos propomos a sermos instrumento da vontade de Deus, nós não precisamos de muitas coisas, nós não precisamos de muitos aparatos, não precisa de muita concentração, é deixar falar o coração e deixar que a espiritualidade intua naquilo que você precisa dizer, porque o que aquela pessoa precisa ouvir, nós não sabemos. Se algum de vocês olhasse aquele bilhete quase bobo, quase ingênuo, nunca seria possível pensarmos que iria provocar uma tal modificação que teria feito aquela pessoa se levantar de um processo terrível de uma doença gravíssima, né, como a depressão, que a gente sabe que está assolando. Então, meus irmãos, é preciso que nós nos disponibilizemos também para sermos para essas pessoas os avisos e os bilhetes que elas tanto precisam. Esse bilhete veio psicografado, mas quanto inúmeros bilhetes nós não poderíamos dizer se sempre que nós encontrarmos alguém, nos preocuparmos de dar sempre uma palavra amiga, uma palavra de conforto, uma palavra de estímulo, de incentivo. Se nós sempre pudéssemos nos preocupar com essa nossa fala amorosa, com a capacidade de deixar sempre no coração das pessoas algo que pudesse motivá-las. E é sobre isso, inclusive, que esse texto inicia, porque esse texto inicia contando a história da libertação de Pedro por um anjo. E ele conta que esse anjo vai a Pedro e liberta, que ele estava preso, e não sei quantos guardas, eram várias duplas de guarda, e o anjo vai caminhando com ele tranquilamente, e a passar, eles não se tornam invisíveis para aquelas pessoas. Mas quando ele chega na porta, onde terminava o presídio, ele simplesmente deixou que Pedro, a partir dali, tomasse todas as iniciativas. Essa é uma outra questão que esses textos todos falam, que nós não podemos delegar para a espiritualidade toda a responsabilidade sobre o nosso viver. É claro que nós vamos rezar nos nossos momentos de dificuldade. É claro que nós vamos pedir ajuda, porque eles estão ali exatamente para isso, para nos auxiliar. Eles estão ali para nos socorrer. Então, vamos orar, vamos pedir, né, que durante o nosso sono possa ser dado vibrações, possam ser dados esclarecimentos que nos favoreçam para que a gente consiga resolver melhor essas questões. Não sei vocês, mas a mim me faz muito bem quando eu acordo de manhã, que já aquela preocupação com a qual eu fui dormir parece que está resolvida, a gente pensa numa solução, a gente vê uma luz no fim do túnel, onde a gente antes não via nem a luz, nem túnel, nem nada.
Então, meus irmãos, nos momentos difíceis das nossas vidas, mais do que nunca, nós temos que pedir ajuda. Pedir ajuda para acalmar o nosso coração, mas sabendo que a espiritualidade vai até onde não fira o nosso livre-arbítrio. Que a partir do instante que nós precisamos tomar decisões, essas decisões serão tomadas por nós, porque a espiritualidade vai auxiliar, vai nos dar aquele impulso inicial, mas o resto do trabalho, o caminho é nosso. Eu não sei em que momento difícil da vida alguns de vocês estão passando agora, mas eu gostaria de recomendar, pelas leituras que eu fiz, que vocês não esqueçam da conexão maravilhosa, que nós nunca nos esqueçamos, da conexão maravilhosa que a prece nos dá. E a prece é simplesmente esse contato com a espiritualidade superior. Muitas vezes é assim, socorro, eu estou precisando de ajuda. Às vezes é essa oração que a gente consegue fazer naquele momento de dificuldade, esse pedido de socorro. Mas é preciso que a gente dê o primeiro passo. E o primeiro passo que a gente dá, sem dúvida alguma, é começar a se equilibrar pela oração. Em todos esses momentos em que a angústia toma conta do nosso coração, nesses momentos difíceis que alguns de vocês estão me ouvindo, pode ter tido hoje o pior dia da sua vida, pode estar tendo o pior mês da sua vida, mas que não esqueçam que o primeiro passo, sem dúvida alguma, é a prece. E lembrar a todos, o slogan dos Médicos Sem Fronteiras: aguente firme, você não está sozinho. E é essa mensagem com que eu queria terminar, usando as palavras do poeta Acioli Neto. E diz assim: se aveste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se aveste não, a lagarta rasteja até o dia em que ela cria asa. Se aveste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se aveste não, que amanhã ela para na porta da sua casa. Se aveste não, porque toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa. A natureza segue o seu compasso, mas inexoravelmente chega lá. Se aveste não, observa quem vai subindo uma ladeira, seja princesa, seja lavadeira, para ir mais alto tem que suar. Se aveste não. Muito obrigada.